Olá, olá, você empresário. Hoje eu tenho uma mensagem específica para você que é gestor, que é diretor, que é CEO, que é tomador de decisão, né? Que é um gestor do RH, ou um gestor, né, tomador de decisão. E eu quero deixar algumas reflexões. Nós vamos falar hoje sobre a NR1, essa norma, né, que ela foi atualizada e que agora ela está valendo, né, para todas as empresas, né, uma norma muito importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre a NR1. Eu quero deixar os questionamentos antes disso. Quantas fortunas já foram perdidas porque o empresário não enxergou o risco antes dele se tornar um problema? Quantas fortunas? Quantas empresas poderiam estar crescendo hoje estão afundadas em processos trabalhistas, em climas tóxicos e em equipes desmotivadas? Quantos empresários estão acontecendo isso? Quantas oportunidades de lucro extraordinário foram desperdiçadas simplesmente porque o empresário não cuidou de quem gera resultado, que são as pessoas? Se uma empresa quer crescer, ela precisa de pessoas. Agora imagine, o empresário acorda todos os dias com desejo ardente, não é verdade? De um lucro, um resultado extraordinário. Ele quer perpetuar e crescer o seu negócio, né? Mas deixa eu te provocar. Como ter lucro sem pessoas engajadas? Como ter lucro sem pessoas seguras e produtivas? Como ter lucro com pessoas adoecidas? A NR1 não é apenas uma obrigação legal, ela é uma alavanca estratégica. Porque o verdadeiro ativo de uma empresa não é a máquina, não é o estoque, não é a tecnologia. O verdadeiro ativo das empresas são as pessoas. E quando você implementa a NR1 com seriedade, você não está apenas cumprindo uma norma, você está blindando o seu lucro contra desperdícios, processos trabalhistas, absenteísmo e alta rotatividade. Pense comigo, cada demissão conta- custa até 5 vezes mais que a contratação. O burnout já é uma das principais causas de afastamento do Brasil. O turnover alto reduz o valor da sua empresa no mercado, o seu valor, a sua reputação. E por isso, o porquê da NR1 é simples e poderoso: garantir que sua empresa não apenas sobreviva, mas prospere com resultados extraordinários e sustentáveis. Mas como fazer isso na prática? A NR1 pede que o empresário desenvolva um programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR, que nada mais é do que um sistema inteligente de prevenção. Você mapeia os riscos que afetam a produtividade e o lucro, você treina as lideranças para não perder os talentos, né? Você cria indicadores claros, como turnover, absenteísmo, saúde emocional, entre outros. Você implementa práticas de feedback, comunicação e humanização. Tudo isso não para agradar o colaborador, mas porque um colaborador saudável, engajado e reconhecido entrega mais resultado, mais eficiência, mais lucro, que é justamente o que você precisa. E aqui está o segredo: a sinergia entre empresários e colaboradores é a maior alavanca de resultados que existem. Se o empresário cuida do colaborador, o colaborador cuida do cliente, e o cliente é que garante o lucro, não é verdade? Então vamos lá. Então, o que é implementar a NR1? É implementar uma gestão de riscos ocupacionais que protege o seu negócio. Isso que já é o normal que a NR1 já faz. É estruturar processos que blindam sua empresa contra prejuízos. E é também, né, implantar uma gestão de riscos psicossociais agora. É criar um ambiente onde o resultado e o bem-estar andam juntos. Então, o que eu quero dizer, em resumo, é que a NR1 é estratégia, a NR1 é perpetuidade, a NR1 é lucro sustentável. E se você, empresário, precisa decidir, vai esperar o problema explodir na sua empresa ou vai antecipar e recolher resultados extraordinários?
Lembre-se que o futuro da sua empresa não depende apenas do mercado, depende das suas escolhas como líder. E escolher implementar a NR1 de forma estratégica é escolher crescer com consistência, proteger seu lucro e garantir resultados extraordinários. Porque, no fim, a empresa não é uma ONG, mas também não cresce sem gente. Se você quer crescer, se quer que a sua empresa cresça, você precisa de gente. E quem cuida das pessoas multiplica resultados. Então, a ideia é trazer uma visão estratégica, né? Então, essa apresentação tem até a NR1 como uma alavanca estratégica, né? Para alcançar resultados extraordinários. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Isto. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, é NR1 na prática. Empresário, tudo o que você precisa saber sobre as novas obrigações exigidas para evitar prejuízos e sair na frente. Vamos lá? Vamos aqui no próximo slide. Vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Primeiro, deixa eu me apresentar. Olá, eu sou Irene Dutra. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou mãe do Daniel, que é casado com a Kátia. Eu sou avó da Mariana e da Estela, duas lindas meninas. Eu sou formada em engenharia civil pela Poli, mas eu trabalhei com tecnologia aplicada à engenharia por mais de 33 anos na indústria de óleo e gás. Depois de uma transição, né, bem assim, dolorida, eu acabei me formando, né, como Master Business Coach, e hoje, quem sou eu? Eu sou a Irani Dutra, treinadora comportamental certificada pela Febracis, uma escola de negócios, especialista em inteligência emocional, que tem mais de 27 anos de atuação no mercado. Eu atuo no desenvolvimento de líderes, no desenvolvimento de equipes de empresas que desejam elevar seu desempenho com metodologias práticas e cientificamente provadas e ferramentas de diagnóstico comportamental e estratégico. E eu vou falar aqui, já falei um pouquinho da NR1, mas vamos repetir aqui um pouquinho. A NR1 é uma norma que ela já existe há muito tempo, que ela até então tratava os riscos ocupacionais. E devido ao aumento acelerado de problemas psicossociais, eles fizeram uma atualização em 2024 e a partir de 26 de maio de 2025, essa norma está valendo, né? E todas as empresas deverão incluir os riscos psicossociais no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Isso exige mudanças práticas e culturais no ambiente corporativo, e nós vamos ver aqui. E abre espaço para a atuação estratégica de profissionais do desenvolvimento humano, como treinadores comportamentais, coaches, consultores e outros especialistas. A NR1, ela é um assunto complexo, né? Ela trata de um assunto complexo, né? É um assunto que é multidisciplinar, então você vai ver que com o tempo aqui precisa, né, de multiplicidade de profissionais, tá? E as empresas, elas têm um prazo até 26/5/2026 para se adequar, ok? Então, vamos lá. E saiu, né, em vários artigos aí, G1 e outros meios de comunicação, né, que a crise de saúde mental, o Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. E aí, tem também um artigo bem interessante na Forbes, né, Carreira, que fala sobre as novas regras de saúde mental nas empresas, tá? E eu vou passar agora o artigo da Forbes, que ele tem um pouco mais de detalhes para você entender. E a minha pergunta é: a sua empresa está preparada? As novas regras de saúde mental nas empresas, um artigo da Forbes Carreira. O Brasil vive uma crise de saúde mental. O país registrou o maior número de afastamentos por transtornos mentais em 10 anos, 472 mil licenças em 2024. O problema só cresce. O aumento foi de 67% em relação ao ano anterior. Mulheres foram as mais afetadas, sendo 63,8% dos afastamentos.
Nova regra entra em vigor a partir de 26 de maio. Empresas serão obrigadas a identificar e mitigar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. O que está adoecendo os trabalhadores? Sobrecarga, jornadas exaustivas, assédio e ambientes tóxicos estão entre os principais fatores. Quem não cumprir será penalizado. Empresas que ignoram a nova norma podem enfrentar multas, processos e até interdição. O impacto real dessa mudança, especialistas alertam: saúde mental sai do discurso e vira exigência legal. Leia os detalhes na matéria completa no link que está aqui embaixo. Tá, então tem tanto esse link ou quanto esse QR Code que você pode ter acesso a essa matéria da Forbes, e tá bem interessante, tá? Mas aqui eu queria trazer para você, empresário, gestor, CEO, tomadores de decisão, né? A NR1 como uma alavanca estratégica para você atingir resultados extraordinários. Porque como nós falamos no início, nenhuma empresa consegue ter um lucro extraordinário se ela tem pessoas adoecidas no seu time, né? Porque o maior ativo das pessoas, das empresas, são pessoas, e não são qualquer pessoa, são as pessoas certas nos lugares certos. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui como a gente pode ter a NR1 com resultados extraordinários. Imagine você, empresário, capitão desse barco, desse navio, né? E você quer lucro extraordinário, crescimento, perpetuidade. Mas e se o casco estiver furado, com o burnout, o turnover, né? Representando o burnout, o turnover, processos trabalhistas e lideranças despreparadas? A NR1 veio como uma parte corretiva, ou seja, a NR1 representa o conserto do casco. Agora imagine a sua empresa como uma grande máquina de resultados. E você tem um lucro, você tem uma produtividade, que é um lucro extraordinário, mas de repente essa engrenagem emperra. E seja com um colaborador desmotivado, seja um líder despreparado, a perda de eficiência, há um desperdício de energia. Então, a NR1, ela veio como uma manutenção preventiva. A NR1, ela é para prevenir que essa engrenagem, né, não emperre e que continue funcionando de uma forma estratégica. Agora imagine a NR1 como o corpo humano, onde o coração é o responsável por tudo, né? É o lucro que mantém tudo vivo. E os órgãos são os colaboradores. Mas imagine que esses órgãos, né, esses colaboradores, eles estão sofrendo com um burnout, com rotatividade, ou a empresa tem processos trabalhistas, ou seja, você tem algumas situações, né? A NR1, ela vem como um sistema imunológico. E eu gostaria muito de falar sobre esse vídeo, um vídeo polêmico até, de um patrão e 30 demitidos, em que o Thales Gomes, né? Ele em entrevista tem um determinado tempo, ele está com 30 demitidos, e ele fala da visão do empresário e vai ver também a visão dos colaboradores que, por algum motivo, perderam seu emprego. Obviamente, em nada nós podemos generalizar, porque tem pessoas e pessoas, tem situações e situações. Entendam que precisamos refletir, porque é um assunto complexo, né? E que nós precisamos refletir, tá bom? E aí, uma das coisas importantes nos resumos, né? Claro que foi mais de uma hora de debate, né? Mas eu peguei aqui alguns pontos chaves que a empresa não é honre e não é ONG. Quem não entrega resultado é demitido. Então, ele fala muito que se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral com os meus acionistas de demitir essa pessoa. Então, a pessoa que não entrega resultado é demitido. E aí ele fala sobre os custos da demissão, né? Os custos de contratação também. Demitir uma pessoa custa 5 vezes mais do que contratar. E claro que um empresário, ele quer ter um colaborador para sempre, né? Se pudesse ter uma pessoa ali para sempre, seria muito melhor. Mas essa nem sempre é o que eles conseguem ter, tá? Só que, por outro lado, ele fala assim, que se ele não demitir, ele vai acabar deixar de ganhar. O que eu deixo de ganhar é muito mais do que demitir. Então, isso também é uma reflexão importante.
O mercado entende que se o turnover é alto, ou seja, a taxa de rotatividade, entrada e saída do pessoal, se ele é alto, é que você é um líder, um gestor, né, um empreendedor, um empresário ruim, porque você contrata e demite. Mas isso nem sempre é um lado da contratação e da demissão do gestor, né? Tem outros fatores, que precisam ser considerados. E uma coisa importante, se você é um colaborador e está sendo demitido, é um feedback que o mercado está te dando que algo, você precisa de algo para melhorar. Você tem algumas coisas que você precisa melhorar. Ele fala também sobre meritocracia e resiliência. A meritocracia no trabalho não é apenas sobre o esforço, mas sim sobre o resultado. Ou seja, não adianta você trabalhar das 7 às 22, varar à noite, enfim, se você não der resultado, se você não produz. Porque você pode ser um caso de presenteísmo, está lá dentro da empresa de corpo presente, mas não dá resultado, não produz. Então, não adianta ter. O que realmente importa é resultado. E outra coisa, tem muito empresário, né? O mercado está cheio de profissional mimado e sem resiliência. Então, fala muito sobre esse conflito de gerações, a geração Z, que não quer comprometimento. Por outro lado, existem outras questões que, como eu disse no início, a gente não pode generalizar, existem outras questões. Que o pessoal da geração Z, eles têm alguns valores e eles não querem passar por certas situações que os pais deles também passaram, tá? E uma coisa que, como empresário, o Thales Gomes diz, a empresa não é pai nem mãe. Quem tem que amadurecer a criança emocionalmente é o pai e a mãe, ou seja, a empresa não é a escola, né? A educação é base, a educação tem que vir de casa, tá? Resiliência é essencial tanto para empreendedores quanto para profissionais. Agora, vamos ver um pouquinho o lado do colaborador, que vimos aqui mais uma opinião de um empresário, né? Vamos ver o lado do colaborador? Nós sabemos, né? Nós temos visto aí noticiados aí lideranças despreparadas, né? Com assédio moral, assédio sexual, excesso de trabalho. Olha um caso de presenteísmo, né? Metas inatingíveis, as pessoas com burnout, com depressão. Então, realmente, esses números são preocupantes, como nós já passamos aí, né? Esses casos não são brincadeira, são dados do Ministério da Previdência Social, né? É casos de afastamento, então o Ministério do Trabalho também tem esses números, né? E isso está aumentando muito os casos, né, de afastamentos, tá? No SUS. Não basta capacidade acadêmica e técnica, e também experiência. Torna-se indispensável a inteligência emocional, a resiliência, a alta capacidade de interação, o trabalho em equipe, a tolerância e respeito à diversidade, inclusive entre gerações. Nota-se ainda uma brutal carência de lideranças, tanto no universo político quanto no corporativo em todo o mundo. É clara a necessidade de mudança de mindset nos recursos humanos, conciliando hard skills aos soft skills. Tal constatação nos leva a um dos maiores desafios nacionais. Somente com educação de qualidade, desde a infância, formaremos sucessivas gerações preparadas para a nova estrutura do trabalho. A democratização do ensino público de excelência é condição fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Então, esse foi um estudo bem profundo que o CIESP, junto ao FIESP, fizeram, né? E esse é um estudo sobre a declaração, sobre o apagão da mão de obra, né? E essa declaração aí, eu peguei um minuto, que ele resume com muita precisão, né, o que precisa ser feito, é o que desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento da inteligência emocional, do mindset, né? Que o doutor Rafael Servoni colocou aí, né? E aí eu queria trazer uma reflexão, né? Com tudo isso que vocês viram, né? Como você pode trazer benefícios para a empresa? Mas esse benefício ele tem que ser dos dois lados. Não adianta ser só do lado do empregador, né? Que tem e tem que ter também do lado do colaborador. Afinal, tem deveres e tem direitos, né? Tem direitos e deveres, né? De ambos os lados. E será que todos estão vendo isso? Né? Os dois lados estão vendo isso,
deveres e dos direitos, né? Dos direitos e deveres. Então, é muito importante que a gente desenvolva, né, uma autorresponsabilidade, né, para entender todo esse contexto. E eu gostaria de trazer para vocês um exemplo, né, de uma liderança, o que fez essa liderança para trazer resultados extraordinários. Gostaria de compartilhar aqui com vocês. So, who are you? My name's Astrid. I'm 34 years old and I've come all the way from Australia to be here today. Nice, I love Australia. Yeah, I think I might run the biggest choir in the world. Okay. Where? Right, you're very interested. I don't want to ask anything else because now I'm really intrigued. Good luck. Okay, thank you so much. All right, here we go. All right. I have no idea what's going on here. Okay, I'm going to start off my choir Choir? with the song lyrics above. So, how it's going to work. High voices, you are going to sing blue. Do, 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 do. Voices in the middle, you're going to sing green. We have to do this. We do this? And voices that are low, you are going to sing red. Be brave. You are the act. You try. Do, 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 do. Two, Oh, it's three. Africa. Again. Do, do. Here comes the verse. Follow your arrow. Here we go. And standing up at the chorus. Here we go. One, two, again. Liderar é transformar pessoas, né, em resultados extraordinários. Liderar é reconhecer seus liderados, juntos podemos fazer muito, muito mais. Então, esse é um exemplo incrível, né, de liderança, né, onde ela conseguiu, olha só o que que ela conseguiu, ela tinha só ela, né, uma líder de um coral, e mais uma pessoa tocando um violão, e ela conseguiu, né, inspirar, motivar e treinar as pessoas, e levantar todo um auditório para que fizessem, cumprissem a missão. E no início, qual que era a visão dela? Eu creio que eu posso liderar o maior, né, coral do mundo, né? E ela fez isso levantando todas as pessoas, não sei quantas pessoas tem nesse auditório, mas ela levantou muitas pessoas para cumprir o objetivo deles. Liderança é isso. E aí, queria deixar uma reflexão, né? Que a empresa é reflexo do dono, a equipe é reflexo do líder, e a responsabilidade é de todos. Então, é necessário, muito importante, né, que se desenvolva a inteligência emocional, né, a começar do topo da pirâmide, né? Então, o primeiro que precisa é, assim, se conscientizar da importância de implementar a NR1, não como uma norma, não como uma regra, não como uma obrigatoriedade, mas como algo, um treinamento, né, constante, que é isso que a NR1 pede, um treinamento que seja feito, né, constantemente para que você possa ter uma equipe, né, com pessoas que agreguem e que tragam um lucro extraordinário para você. Então, como nós podemos ajudar as empresas?
Então, eu passo aqui. Primeira coisa é fazer um diagnóstico inicial. Hoje, as empresas já fazem um diagnóstico por riscos ocupacionais, então, eles já colocam essa informação no PGR. Tá? A minha parte aqui, como treinadora comportamental, é fazer uma ação complementar, tá? Então, levantar as necessidades, fazer uma análise detalhada, né, com um estudo profundo dos relatórios psicossociais, através da aplicação de avaliações comportamentais e de inteligência emocional, matriz de decisão. Existem algumas ferramentas que nós podemos utilizar nessa parte comportamental e de inteligência emocional para verificar como está a sua empresa. Claro que aí cada empresa é uma empresa e vai precisar de um plano de ação personalizado. Isso vai depender de como está a sua empresa, de qual objetivo que você quer atingir. Tá? E aí nós podemos sugerir, né, intervenções estratégicas através de treinamentos comportamentais e de inteligência emocional, e programas de escutativa e prevenção de assédio. Podemos colocar um canal, né, de denúncia anônima, podemos fazer várias coisas. Isso tudo vai depender, né, de como queremos trabalhar com isso. E depois disso, não adianta só fazer o plano de ação, se não efetivar a ação, né? A ação sugerida na NR1, né, nessa nova atualização para os riscos psicossociais, é que tenham programas de treinamento constante, ou seja, o ideal seria que todos os meses você tivesse um treinamento, né, para capacitar a sua equipe. Seja a nível de gestor, seja a nível, né, do decisor, seja a nível do líder, o nível estratégico, tático e operacional. Tudo tem que começar pelo estratégico. Você não lava uma escada de baixo para cima. Então, essa implementação tem que ser de cima para baixo. Tá? Junto com o gestor, verificando junto com ele o que pode melhorar, muitas coisas que podem ser melhoradas com o gestor, com os tomadores de decisão, tá? E aí implementar, fazer os acompanhamentos, verificar como a equipe está respondendo a isso, né? Proceder com feedbacks e tudo mais. E registrar isso tudo com a documentação das auditorias, ou seja, colocar todo no PGR, toda essa documentação dos riscos psicossociais. Isso daí é um assunto complexo, né? E não é objeto aqui da gente conversar, mas nós podemos detalhar mais através de uma proposta, quais são as ferramentas, tudo dependendo né, dos resultados da análise do diagnóstico inicial que nós tivemos, tá bom? Então, eu fico aqui, eu vou deixar o meu contato para que você possa marcar, sua empresa possa marcar um diagnóstico inicial, para que a gente possa ver a melhor solução para a sua empresa. E eu finalizo dizendo assim que implementar a NR1 é mais do que cumprir uma norma, é escolher proteger vidas, valorizar pessoas e construir uma cultura onde segurança e respeito andam lado a lado. Então, aproveita, aponte o seu celular para esse QR Code e agende já a sua reunião estratégica ou seu diagnóstico, tá? Para que você possa ter lucro extraordinário, ter perpetuidade na sua empresa, ter a sua empresa com um nome no mercado, né? Nenhum empresário quer abrir uma empresa para fechar, né? Então, o meu desejo é que você continue e se fortaleça e você enxergue a NR1 como uma alavanca estratégica para ter resultados extraordinários. Conte comigo, eu vou até dar um stop share aqui. Só reforçando, deixando aqui novamente o meu QR Code, vamos marcar o que você pode fazer hoje, né, para já começar a implementação da NR1 no seu ambiente de trabalho, na sua empresa. Lembrando que empresário, ele quer ter lucro, mas ele não consegue crescer se não tiver pessoas. Como podemos ajudar nisso? Então, vamos aponto para esse QR Code e vamos agendar uma reunião estratégica, um diagnóstico, e aí eu encaminharei uma proposta para você de como a gente pode implementar a NR1 e com muito sucesso antes desse prazo e para que a sua empresa, além de ter lucro, porque ela vai, com os treinamentos, vai melhorar os resultados, se perpetue, tenha resultados extraordinários, e é isso que todo empresário quer, ok? É isso, eu aguardo você no próximo passo.